Eu demorei demais para gravar esse vídeo, vai assim mesmo, vai de uma vez só. A gente tá vivendo um momento em que é um tal de fascista para um lado, é um tal de comunista para o outro. E eu adianto desde já que ninguém tá certo. E eu afirmo isso porque não adianta nada você falar esse tipo de coisa sem embasar. E outra coisa, ainda que você embase, qual que é o seu interesse? O que você ganha atingindo, atacando eleitores, ao invés de atacar, se for o caso, candidatos? Cara, você tá brigando com seu amiguinho. Cara, você tá excluindo pessoas cujo status ou stories não te agradou. Você tá invadindo o espaço do outro que se manifestou publicamente para que você privativamente diga que a pessoa tá errada e ponto. E além de dizer que tá errada, você não manda um vídeo comprovando isso. Além de dizer que tá errado, você ainda aumenta o tom dizendo que você deveria saber. Talvez a pessoa nem deveria. Talvez, se deveria, você deveria saber antes. Justamente para saber se portar, para saber se posicionar, para saber conversar. Se você briga por política nesse tom, a ponto de você apontar o dedo na cara do coleguinha de um jeito tão agressivo, talvez o seu problema não seja político. Talvez o seu problema não seja o candidato A ou B, talvez o seu problema seja de sociabilidade. Cara, você não tem habilidade para conseguir conviver entre pessoas que pensem diferente. Eu conheço pessoas muito próximas que vão apertar ali o número do qual eu repudio, mas a pessoa é adorável, a pessoa é uma pessoa de bem. Se essa pessoa, se eu tenho convicção de que ela não está querendo ferrar meu país, para mim já basta. Eu acho que é a premissa, de você reconhecer no outro uma pessoa boa. É punk. Agora, com relação a escolhas, eu não sei se vocês já perceberam, e boa parte já percebeu, que um lado sempre vai, pelo menos eu falo por mim, tá? Sempre vai apresentar vídeos de contexto, com contextos e não recortes, com contextos que provam aquilo que ele está falando ou provam aquilo que ele está defendendo, rebatendo, quebrando as famosas fake news. E o outro lado depende de imprensa, que um dia para mim já foi sinal de credibilidade. E hoje está mais que claro que, dependendo dos canais onde você acessa, os canais de mídia que você lê, são canais completamente antagônicos. Se um dos dois está errado e se o órgão que regula tudo isso, se é que regula, por enquanto, tem um cara aí querendo dizer que vai regular, se permite, a contradição é permitida, ou seja, o que quiser pode ser noticiado. Então vá você mesmo pesquisar. Eu sempre digo, pesquisem sempre. Eu compreendo fortemente que você está num ambiente familiar em que todo mundo pensa de um lado. É desconfortável, minimamente desconfortável que você pense diferente, ainda que esteja gritante na sua cara que, essa galera toda talvez tenha alguma coisa que eles não tenham visto que eu vi. Mas não, muita gente ignora e simplesmente eu vou votar na pessoa que minha família escolheu e tá tudo bem. A mesma coisa com relação a organizações corporativas, em que você se encontra numa empresa em que todo mundo vota igual, e você meio que fica sem graça para não sair da turminha, vai votar igual também. Ainda que dentro de você tenha alguma coisa pulsando dizendo, pô, tem alguma coisa diferente que eu vi e talvez essa galera não tenha visto ou tenha ignorado. O que eu sempre digo, de novo, novamente, reitero, pesquisem sempre. Você pode ver que um dos lados mostra trechos, picadinho, sem contexto, para acabar com a imagem do outro. Só que se você pegar esses trechos picadinhos e abrir o contexto, você vai ver que ali tem um contexto completamente diferente. Por um lado é dito que
que o cara é genocida, né? Não vou falar a palavra aqui. Eu suponho que o argumento maior seja que não tenha comprado a tal das vacinas no início, mas você que noticia isso não sabe quantas vacinas eram no início, qual que seria a cobertura inicial disso, quais seriam as condições da empresa para isso. E eu sei que a quantidade era mínima, era pífia, que a vacina ainda não existia e que o nosso órgão de saúde não havia aprovado ainda. Então, cara, tem uma porrada de coisa que você simplesmente ignora só para escolher um lado e seguir aquele lado inequivocamente e se equivocando por muitas vezes. Você diz que todo mundo rouba, sendo que de um lado, se você colocar a sigla do partido dele, seguido da palavra trilhões no Google, e eu não falei mil, eu não falei milhões, eu não falei bilhões, eu falei trilhões, coloca a sigla seguida de trilhões, você vai ver que foi o maior esquema de corrupção não do Brasil, da história da humanidade. E do outro lado você diz, mas tem milhões envolvidos ali também do patrimônio. Cara, você pegou todo mundo que tem o sobrenome dele ao longo da história, ao longo de não sei quantos anos, pra dizer que é dele. Gente que nem tem mais contato com ele, gente que era ex-cunhado, ex-secundaries, é a mãe que já faleceu. Gente, pelo menos divide pelo número de pessoas que está envolvido nisso. Você diz que é dinheiro vivo aquilo que formalmente está escrito como dinheiro em espécie, moeda em espécie. Não, perdão, dinheiro em moeda corrente. Moeda corrente nos Estados Unidos é o dólar, moeda corrente no Japão é o ien, moeda corrente no Brasil é o real, moeda corrente é dinheiro vivo, é cédula. Gente, dá uma pesquisada, não fica só no que os coleguinhas estão dizendo para você. Entre tantas outras questões, por que um lado sempre se posiciona toda quinta-feira ao longo de todo o seu mandato e o outro lado até agora não se posicionou sobre essa questão do rádio? Por que o cara se esquiva? Por que é um tal de Veja Bem? Isso não é visto? O cara um lado sempre se posiciona e o outro lado sempre se esquiva, diz que é besteira, fala que foi inocentado. Não foi inocentado. Teve toda uma máquina para dizer que o crime que ele cometeu deveria ter sido julgado em outro lugar. A pessoa te estuprou. Essa palavra vai dar ruim aqui. E foi julgado no estado A, foi condenado, foi preso e depois alguém falou, não, mas aconteceu realmente, mas era para ter sido julgado no outro, tá solto. Tá certo não, gente. A questão aqui não são dois candidatos, a questão aqui são duas causas, sendo que um dos candidatos não deveria nem estar competindo, não sei nem se é essa palavra, e tá completamente suja essas eleições, tem um aparelhamento gigantesco em cima de um dos lados. Eu teria vergonha, todo mundo sabe, as pessoas mais próximas de mim, que eu sou palmeirense. Teve um campeonato que o Palmeiras ganhou, em que era para um time chamado Guaratinguetá, na ocasião, ter ganhado o Campeonato Paulista naquela ocasião. Meu time foi campeão, tá nos números aí das estatísticas daquele campeonato. Mas me deu uma vergonha, porque não tava certo. Eu sinto vergonha quando não tá certo, ainda que me favoreça. Eu sinto vergonha de mentiras veiculadas que supostamente me favoreceriam. E eu, não tá certo não. Mentiras mínimas que sejam, se te favorece, cara, tá muito errado. Tá errado até usar esse termo, mentira e favorecimento. São duas coisas que não anda junto, não anda bem. É isso, E, enfim. Seja lá o que Deus quiser, independente do que aconteça, que a gente siga com pensamento e atitudes. Eu vi uma frase que diz:
Haja como se tudo dependesse de você e acredite como se tudo dependesse de Deus. Acho que é alguma coisa assim. Eu espero que vocês fiquem bem, que vocês não tomem atitudes por radicalismo, por fanatismo, que vocês pesquisem sempre, que vocês respeitem o coleguinha. E tá tudo bem você querer abrir os olhos do coleguinha, mas faça isso de uma forma gentil, né? O coleguinha, se você me permite, você viu esse vídeo? Mas mostra o vídeo, não o vídeo diz que me diz. Mostra o vídeo da pessoa mesmo, do candidato. E mostra o vídeo de todo o contexto, não só de uma parte. É isso. Um abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo.